Pessoal, como a gente já tinha visto na aula passada, a gente estava resolvendo alguns exercícios. Nessa aula, a gente vai continuar a resolução do exercício número 5 dessa lista, que é o PO-005. O objetivo agora é a gente literalmente terminar esse cara daqui, entendendo alguns detalhes que eu acho que são relevantes e interessantes. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, só falar aí e tranquilo, a gente tenta explicar e sanar a dúvida. Então vamos ver aí o que aconteceu na aula passada e como que a gente resolveu, até onde fizemos, né? Então o exercício era para resolver uma equação de segundo grau. O objetivo era esse daí. E aí ele falava para você fazer o uso do que você criou no exercício anterior, que o exercício anterior ele calculava o delta, né? Então o objetivo do exercício anterior era fazer o cálculo do delta para verificar se a gente teria alguma coisa desse tipo aqui. Quando delta maior que zero, a gente teria duas raízes, né? Duas respostas para a nossa equação. Quando delta dá igual a zero, a gente tem apenas uma resposta. E aí, quando a gente tem o delta menor que zero, aí entra no domínio dos racionais, e aí a gente não quer trabalhar com isso agora. Então, não teríamos resposta nesse momento. Então, a ideia é isso daqui, né? Então, a gente seguir essa ideia, né, a aplicar isso daí, que foi desenvolvido já um método para calcular o delta, a gente faria a implementação disso nesse quinto exercício, iria utilizar. O código está aqui, né? O nosso exercício PO005, ele pede lá para entrar com os três valores, o A, o B e o C da equação do segundo grau, e aí a gente já calcula o delta, né? Então aqui já estava sendo feito o cálculo do delta. E aí a gente começou a criar alguns métodos para nos auxiliar. Vamos ver aonde essa ideia iria nos levar. Vamos ver os métodos que a gente tem. O método para calcular o delta, que é literalmente a aplicação de uma fórmula, que é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então é b vezes b menos 4 vezes a vezes c. Ou senão você pode fazer o uso lá do método POW, né? Que é o power, o elevado, elevar a, né? Então, lá da classe matemática. Então, math.pow, b,2, né? Então, b elevado ao quadrado. É uma possibilidade. Deixei aí registrado só para que a gente tenha essa possibilidade de resolução. Um teste que a gente criou é para verificar se os valores A, B e C passados, eles formam uma equação do segundo grau. Uma das regras para que a gente possa ter uma equação do segundo grau é que o termo que multiplica lá o x ao quadrado, ou seja, o A, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque quando é zero, ele vai multiplicar o x quadrado e vai deixar de existir, porque vai ser zero. E aí a equação deixa de ser do segundo grau, ela vira uma equação do primeiro grau, aí acaba com a graça de tudo, né? Então, o objetivo nosso agora é justamente verificar se nós temos aqui uma equação do segundo grau. Então, para testar se a equação é do segundo grau, fiz aqui um método, ele passa o valor de A, se o valor de A é diferente de zero, ele responde. Precisava fazer um método? É claro que não, você poderia colocar isso aqui no if e está tudo certo. Estou criando métodos justamente para mostrar as criações e as possibilidades, não precisa exagerar como eu estou fazendo aqui. É somente para a gente ver e treinar a utilização deles, né? E depois a gente foi fazer lá a equação do segundo grau. A nossa equação do segundo grau, ela pode retornar alguns valores. Os valores que ela pode retornar? Ela pode retornar quando o delta for maior que zero, ela vai retornar dois valores. Quando o delta é igual a zero, ela retorna apenas um valor. E quando o delta é negativo, ou quando não é uma equação de segundo grau, ela retorna o valor null. Então, null indica que ou não é uma equação de segundo grau, ou não tem respostas reais para aquela equação. É isso daí que a gente vai ter. Para tanto, a gente está utilizando o retorno como um array de double. E aí, para fazer essa contagem do array de double, a gente criou aqui uma técnica que é interessante. O nosso delta, ele é calculado, né? Então, ele vai ser jogado para uma variável que a gente criou, chamada d. Ele é calculado. Nós criamos uma variável inteira que vai dizer quantas raízes, ou seja, quantas respostas teremos. Ela começa com zero.
E aí a gente testa. Se não for uma equação de segundo grau, ou se o delta for menor que zero, o retorno é nulo. Então, isso aqui é algo que a gente já está fazendo para garantir que acaba aqui a execução desse método. Ou seja, se você passou um zero lá no A, ou se o teu delta deu negativo, acabou a brincadeira, não nos interessa mais, e aí vai retornar o valor nulo. Ou seja, não tem respostas reais ou não é uma equação de segundo grau. Agora, se o valor do A é diferente de zero e se o delta é maior ou igual a zero, ou seja, tem possibilidade de ter uma ou duas raízes. E aí a gente testa. Se o delta é maior que zero, ele tem duas raízes. Se não, ele tem apenas uma raiz. E aí a gente declarou aqui, né, um array para retorno que a gente vai utilizar para devolver aqui, né, exatamente esse array de double que a gente está criando. A gente criou aqui um array chamado retorno, criamos ele com a quantidade de raízes que nós temos. E aí agora é só trabalhar em cima disso daí. Já que a gente tem a possibilidade ali de fazer o delta da forma devida, a gente vai testar isso daí, né? Se tiver raízes reais, a gente vai fazer agora a resolução. E era isso daí que era para ser feito. E ao final, ele retorna esse vetor nosso aqui, que é o retorno que estava sendo pedido. Vamos ver aqui algumas coisas da equação do segundo grau. Agora, a gente tem que resolver a equação do segundo grau. A resolução da equação do segundo grau se dá da seguinte forma. A gente vai ter uma raiz que vai ser menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido tudo isso daí por 2 que multiplica o a. O problema todo está nesse mais ou menos, né? Quando o delta ele é igual a zero, isso daqui deixa de existir, tendo apenas uma resposta. E aí fica menos b sobre 2a. Quando isso daqui, o delta, ele é maior que zero, a gente tem um caso onde é menos b mais a raiz de delta sobre 2a, e temos o caso de menos b menos a raiz de delta dividido por 2a. Então, são esses dois os momentos que a gente vai trabalhar para facilitar a nossa vida. Vou replicar aqui exatamente esse teste. Parece bobeira, mas eu vou fazer para não deixar em momentos claros. Sobe Diga, um pouquinho, Felipe. por favor. Só para matar uma curiosidade. Aqui? Ou desce? Acho que é, peraí. Sobe, achei. No retorno do coisa, que eu tô dando erro, queria ver como é que é. No retorno, aqui tá Corre. double. Tá certo. A diferença é que eu fiz o seguinte. Você está retornando em todos os casos, né? Então aqui, ó, esse if daqui ele retorna e lá no final eu tenho um return do meu array. Se tiver isso daí, então quer dizer que você está retornando em todos os casos possíveis um array de double. Vou até tirar um pouco o zoom aqui para você poder ver tudo, ó. Valeu. Eu tô vendo como é que retorna o array, que tô dando erro. Por isso. Acredito que É o return, o nome do array, e para receber lá em cima, onde ele tá dando E erro. você declarou o array de retorno? Sim. Está retornado. Ele não está dentro de um if, né? Não. Beleza. Quer Pra mandar receber o array, ele tá retornando, só que tá dando erro na hora de... Quer mandar aí pra na gente? linha que chama ele. Se quiser, cola aí pra gente ver. Manda aí no chat ou se for mandar no WhatsApp, me avisa, eu dou uma olhada. Tá aqui no chat. É isso aqui que tá apontando o erro. Eu já fiz com a chave, sem a chave. Eu tô... Valores é o nome da array. Uhum. Meu método... Tira o abre e fecha a chave. Eu tirei, dá na mesma. Quer Mas dizer, você já declarou, então, sei lá, Já, valores assim. são inteiros. Int valores, abre e fecha a chave. Beleza? Ponto e vírgula.
Aí você... A chave, colchetes, né? Abre e fecha colchetes. Agora Aí foi. depois você tira, coloca valores e tira esse abre e fecha colchetes. E aí recebe o resultado aí do seu método. Agora foi. Aí funciona. Chique. Vamos continuar aqui então. Qualquer coisa é só chamar, Felipe, beleza? Beleza. Vamos continuar a nossa brincadeira. Então, quando eu tenho o delta maior que zero, eu tenho duas raízes, né? Então, a gente vai fazer exatamente a resolução para quando eu tenho duas raízes. Quando eu tenho duas raízes, o que acontece? O meu retorno ele vai ser feito por dois cálculos, né? Eu vou ter aqui menos b menos a raiz do delta. Isso tudo daí a gente vai dividir por 2a. Então, é essa a ideia daqui, para fazer para um caso, né? E o outro caso... Opa, voltar. Para um caso e para outro caso. A gente vai só ter a troca do sinal, né? Então, aqui vai ser, um vai ser menos e o outro vai ser mais, né? Então, tem menos e mais. É exatamente isso daí, a gente tem que separar os dois momentos. Como que eu faço raiz, né? Então, como que eu vou fazer o cálculo da raiz? A gente tem um método chamado math.sqrt, square root, né? Raiz quadrada. E aí a gente passa o que a gente quer calcular aqui de raiz quadrada. A gente já tem o valor do delta calculado dentro da nossa variável d, né? Então, o nosso d, ele já tem aqui o valor bonitinho. Só que se você fizer dessa forma, o que vai acontecer? A divisão, ela tem prioridade sobre a adição. E aí, ela vai dividir isso aqui primeiro, para depois fazer a subtração do menos b, né? E é o contrário, eu quero que tudo isso daqui aconteça primeiro, então eu vou querer que tudo isso aqui aconteça primeiro, para depois a gente fazer aqui a divisão pelo 2 vezes a. Não preciso colocar parênteses aqui, porque aí agora a ordem aqui não vai fazer diferença para a gente, vai resolver numa boa. Então, a mesma coisa, aqui a gente vai substituir pelo nome correto, que é o math.sqrt, square root, do nosso delta. E agora sim a gente vai dividir isso daqui por 2, que multiplica o A. E olha só que legal, a gente tem os cálculos aí sendo realizados bonitinhos. Aqui, a gente vai querer fazer agora a mesma coisa para calcular uma raiz só, né? Então, para calcular uma raiz só, quando eu só tiver um retorno, vai ficar simplificado porque eu não vou ter mais isso daqui, né? Então, essa multiplicação deixa de existir e a gente vai fazer lá menos b dividido por 2, que multiplica a. Tá aí, a gente vai ter o cálculo para uma raiz só. Terminou esse processo, a gente vai poder agora devolver as informações. Como que a gente vai fazer essa chamada, né? Eu deixei aqui só para a gente ver, né? Aqui é uma raiz e duas raízes, só para saber. Se você quiser usar tudo aqui dentro, você vai ter que fazer 2 vezes a declaração aqui dentro, né? Também pode ser, não tem problema nenhum. Estou deixando dessa forma para ficar processos bem claros e separados, né? Agora, eu vou chamar isso daqui. Como que eu vou chamar isso daqui, né? A gente vai querer mostrar essa resposta de alguma forma. Então, tem uma forma de fazer a impressão das nossas respostas mais facilitada. A gente poderia pegar e fazer as impressões direto. A gente poderia mandar imprimir esse vetor. Então, eu acho que é uma boa saída, né? Mandar imprimir ele. Para facilitar a nossa vida, eu vou mostrar a utilização de uma classe utilitária novamente, chamada arrays, e o seu método de impressão. Então, vou mostrar isso daí. Vou criar um método, mais um, né, para a gente fazer o uso aqui da impressão.
Vou chamar ele aqui static. Ele não retorna nada, porque ele é void. Imprimir. E esse cara daqui, eu quero passar como parâmetro de entrada, como argumento de entrada, um array de double. Então, a gente vai ter aqui um array de double. Vou chamar de array. E agora eu quero imprimir esse cara daqui. E aí, como que a gente pode fazer essa impressão? System.out.println. Maravilha. E agora, o que eu preciso aqui? Eu vou chamar a minha classe utilitária arrays e o seu método de impressão, o toString. E esse cara daqui, sim, dentro dele, vai imprimir o nosso array de double. Tá aí a nossa impressão, vai ser feita aqui pelo arrays. E aí, se você compilar esse cara aqui, bonitinho, ele vai dar erro. Por que que ele dá erro? Porque o arrays, ele não faz parte do core do Java, ele é um pacote à parte, né? Ele precisa ser, então, importado. A importação dele se dá lá no início, né? Então, a gente vai fazer a importação dele. Ele também é um utilitário, então ele está dentro do útil. Então, é java.util.arrays. E aí, a partir de agora, compilando, a gente só tem erro de alguma coisa que eu escrevi errado aqui. SQRT, né? Não SQTR, RT. Se escrever certo, normalmente funciona. Maravilha, compilou, tá tudo certo. Agora, a gente vai fazer alguns testes. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Então, vamos ver aqui. Se a gente passar os valores -1, depois o valor -4 e depois o valor -1, 1 e -12, né? O A valendo menos, não, aqui é B, né? O B vale 1, esse 1, tá. Então é 1, -1 e 12. Então são esses os valores que a gente vai passar. Então 1, -1 e 12 e -12. Se executar o nosso programa, o valor para o A, 1, para o B, -1 e para o C, -12. Ele deu uma resposta lá, 49. E aí vamos ver e entender por que ele deu essa resposta 49. Seguindo a regra aqui, você vai ter lá a fórmula para calcular o delta, né? O delta deu 49. Tá certo, né? Eu não mandei imprimir. Ei, lerdo. Ali só foi o cálculo do delta. Tava achando estranho só ter uma resposta. A gente fez o imprimir, mas não chamou a impressão. Resposta. Eu quero tudo numa linha só. A gente não vai ter mais chamada desse cara. E agora, imprimir, passando a nossa função, que é equação do segundo grau. Aí agora a gente passa o valor do A, do B e do C. Então, exatamente isso. A, B e C são os valores que a gente vai passar. Isso aí vai gerar um array de resposta. Belezinha. Então, novamente, 1, -1 e -12. E aí, ele dá como resposta para a gente 4 e -3. Então, vamos ver lá, acompanhar. Você vai ter lá o cálculo, o delta dá 49, então é positivo. Ele sendo positivo vai ter duas respostas reais. Então vai ter lá o -1, mais ou menos raiz de 49 sobre 2 que multiplica 1. E aí a gente vai ter duas possibilidades, né? A primeira raiz vai ser 1 mais 7 dividido por 2 e a outra vai ser 1 menos 7 dividido por 2. Uma resposta é 4 e a outra resposta é 3. Então vamos fazer outro teste aqui. Por exemplo, se eu colocar 0 aqui no meu A, mandar lá entrar com um valor para B e um valor para C, ele vai dar uma resposta para a gente null. Ou seja, não tem resposta ali para a gente
E aí essa é a grande sacada, né? Executando novamente, por exemplo, entrar com 12, 1, 1. A resposta também vai dar null. Quando o A é muito grande, normalmente dá negativo delta e dá irracional. Então, normalmente dá isso daí. Os outros são muito pequenos. Então, peguei um valor meio aleatório, mas ele deu a resposta. Deixa eu ver se tem algum caso aqui aonde tenha o delta igual a zero. Vamos ver, para deixar o delta igual a zero. Vou testar esse aqui, 1, menos 4 e 5, para ver também, só para testar. 1, menos 4 e 5. É isso? Opa. É. 1, menos 4 e 5. Deu null. E aí, aqui não era para dar null. 1, menos 4 e... Ah, e menos 5, né? Eu coloquei 5, perdão. 1, menos 4, menos 5. Dá 5 e menos 1. Com delta 36. Cadê? Vai ser... 36 vai dar 6, exatamente isso. Perfeito. Tá aí. Dá 5 e menos 1. Certinho. Vamos ver para fazer o delta igual a zero, né? O delta é menos B. Então, se o B for 1, vai dar 1. Agora, 1 e 4. Então, se for 1, 1, 4. Acho que é isso. Vamos testar aqui. 1, 1, 4. Não, vamos testar agora em... Opa. Quatro, 1, 1. Dá null. Não tá dando, deixa eu ver. B1 ao quadrado. Se for o B igual a zero, aí eu só preciso que o A seja diferente de zero. Não vai dar. Não estou pensando em nenhum valor. Se alguém pensar em algum valor aí, me ajuda. Eu não lembro, né, de cabeça nenhum valor possível. Eu não estou calculando nenhum também. Para dar um delta igual a zero. E aí a gente testa para ver se está tudo certo esse cara daqui. Mas bem, venhamos e convenhamos. Vamos ver aqui o que aconteceu, né? Eu utilizei um método de impressão que recebe um array de double. Olha lá que legal. E eu não estou passando diretamente um array, eu estou passando um método que devolve um array de double. Tá aí a brincadeira funcionando bacaninha. A gente utilizou a classe arrays para poder facilitar a nossa impressão. Então tá aqui a conversão, né, de um array para string, é esse o objetivo, a gente converteu o nosso array de double para string e imprimiu esse resultado. É uma boa sacada essa utilização, facilita bem a vida, e aí tem essas possibilidades de utilização. Tem um valor aqui, desculpa interrompê-lo. Não, pode falar. Eu tenho um valor aqui que dá delta zero, foi o que eu testei a propósito no meu. Fala aí para nós. X ao quadrado é 1 no A, no B menos 10 e no C é 25. Aí, uma resposta, valeu. Obrigado. Tá tranquilo, também tive que procurar na internet quando eu fui testar o meu. Ah, eu nunca vou lembrar de guardar essas informações. Deveria ter deixado alguns casos de teste, né? Boa, vou colocar casos de teste ali pra gente ver. Aí eu acho que fica legal, ó. Eu até procurei listas de exercícios para poder testar, daí as poucas que eu achei, aí algumas eu consegui para dar delta negativo, assim também como para dar delta com zero e delta negativo, né? Delta negativo é bem mais tranquilo, porque se você usar um A grande e o B e o C pequenininho, dá. Normalmente dá. Então, por exemplo, se você pega um A positivo 10, 12 e o B1 e o C1 vai dar negativo. Normalmente dá por causa da multiplicação, né? Aí fica menos AC, né? Aí 4AC sempre vai dar isso daí. Interessante, belezura. Eu peguei essa regra daí, né, olhando. Dificilmente a gente tem um caso
aonde o A é maior, sendo maior que os outros dois, dê certo. É raro, né? Porque aí você tem que ter lá, multiplicar os 2 por 4 para poder pelo menos zerar. E aí, normalmente, quando o A é grande, é elevado ao quadrado, né? Se você pegar um 5, 5 já vai dar 25, né? Então, já passou de longe. Então, resolve bem. Então, bem legal aí o caso, ó. Da hora. Show de bola. Gostei. A gente tem aí a possibilidade de testar. E ele tem uma resposta só. Não é um exercício fácil, né? Já deixo claro, eu não tô sendo sacana, o objetivo não é sacanear ninguém, mas sei lá, eu pelo menos eu falo de coração, eu acho muito da hora, eu gosto muito dessas resoluções. Eu acho que são códigos que exigem um pouco mais de entendimento e conhecimento. E sai do conceitozinho arroz com feijão que a gente vê em tudo quanto é local de ensino de programação. Teu método principal é isso daqui. É uma coisa absurdamente simples. Você ali declarou um scanner, 3 variáveis, pediu para entrar com 3 variáveis, e aí você mandou imprimir a resposta. E acabou, ele imprimiu a resposta. Simples desse jeito. Teu método é isso. Quem olha esse programa não dá nenhum valor, né? Aí, quando você roda um pouquinho, já começa aqui, que você já está utilizando uma classe utilitária para impressão de array, que é o arrays. Então, já é uma coisa que você precisa ter um pouco mais de conhecimento. Quando chega na parte do método que calcula a equação do segundo grau, é genial, isso daqui é muito mais bacana, muito mais elaborado. Ele já faz a chamada de outros métodos dentro dele, ele faz, olha lá, chamada de todos os outros métodos dentro dele. Tem um retorno null, e esse retorno null é muito bem, né, sacado, muito bem bolado, muito jóia isso daqui. Você pode até testar se o valor que está sendo retornado ali é igual a null, né? Se for igual a null, aí você pode dar uma resposta, ou não é a equação do segundo grau, ou, né, não tem raízes reais. Você poderia trabalhar com isso daí, mas a gente deixou aqui sem fazer esse tipo de comentário. A gente faz algumas chamadas depois ficou fácil, né? Porque depois que você cria o seu array, você sabe se ele vai ter 2 ou uma posição, né? Aí ficou tranquilo. E aí retorna ele no final. Não é, novamente, eu insisto, uma utilização tão simples, né? A gente está utilizando aí a passagem de valores, né? E depois retornando arrays. São coisas bem legais na criação de métodos e dá uma elegância diferente no código, mostra um nível de programação bem avançado. Não é simples. Novamente, eu não estou falando, não estou querendo ser babaca, falando, não, é facinho, facinho caramba. Assim, caramba, se você jogar em muitos grupos para resolver isso daí, os caras que se dizem bons programadores não resolvem dessa forma. E a gente está utilizando uma estrutura que ela é bem rígida, né? Que é o array. No começo, estava conversando com o Felipe, a gente tem a possibilidade de utilização de um array list, que não vem ao momento por enquanto, né? Mas, se alguém pensa em array list, facilita muito a vida, né? Então, facilitaria muito a vida utilizar um array list para fazer isso daqui. Recomendo a pesquisa. Vai lá no Google, escreve lá Java doc espaço array list. L-I-S-T, tudo junto. Né? O array normal, L-I-S-T, list. Você vai ter a documentação oficial do Java. Muito provavelmente o Google vai mandar lá algumas referências de array list para você. Dê uma olhadinha. Dependendo, a gente bota um pitaco lá sobre isso daí, se vocês começarem a achar legal e começarem a utilizar. A princípio é estranho, depois se torna um doce utilizar a array list. Recomendação de amigo, fica aí a dica. A nossa lista, ela findou, né? Finalizou. A primeira é isso daí. Vamos ver agora que tem mais listas de exercício, né? Ainda sobre métodos. E aí, já não foi tão simples, a gente pretende dar uma forçada na barra um pouco mais. Vamos evoluir aí os nossos exercícios. Agora temos uma proposta interessante. Olha só, a lista de métodos número 2, ela tem lá um exercício, o primeiro, né, que é o PO006, que é crie um programa
que solicite ao usuário 2 números inteiros. Através de um método, receba esses 2 números como parâmetro de entrada e verifique e retorne o maior dos 2 números. Então, é uma função que já existe, na verdade, na classe matemática, e a gente está querendo fazer a implementação dela na mão. Existe dentro lá do pacote math, existe uma função chamada max e existe uma função chamada min. E aí eu estou falando para você, temos uma única restrição. Eu não quero, nesse momento, que você se utilize disso. Eu quero que você faça isso daí na mão. Existem várias formas de proceder para realizar isso daí. Vamos criar aí algumas possibilidades para a gente brincar, né? Vamos fazer, então, um método que receba 2 valores inteiros e esse método deve de retornar o maior dos 2. Então, será essa daí a ideia, né? Vamos criar, então, uma solução para isso. Vamos lá, um arquivo novo. O nome desse cara aqui vai ser POO006. Se eu vou pedir para entrar, vamos fazer o import do java.util.scanner. Já que eu vou pedir para entrar, né, vamos criar o nosso scanner, leia, igual a new scanner system.in. Agora, a gente vai precisar ler 2 números, né? Então, beleza, vou criar aqui. Opa, e mãozinha lerda. Int, número 1, número 2. 2 números. Tá aí a criação. Vou solicitar para que o usuário digite o primeiro número e o segundo número, né? Mandar uma mensagem para ele saber o que precisa fazer. System.out.print. Agora eu vou informá-lo. Entre com um número inteiro. E aí eu vou pedir para que ele, né, leia esse número. Vou fazer aqui a leitura do número. Número 1 é igual ao meu objeto de leitura leia, ponto, seu método de entrada de inteiro. Next, int. Beleza? Agora a gente vai replicar isso daqui e vamos fazer com que ele entre agora com o segundo número. Entre com outro número inteiro. E aí ele vai informar o segundo número inteiro. Agora eu quero que ele imprima para mim qual que é o maior dos números que a gente recebeu aqui. Fazer lá um system.out.println /n, o maior é, e aí eu quero que seja chamado aqui um método que verifique quem é o maior de 2 números. E aqui eu vou passar número 1, número 2. Beleza. É isso daí que vai ser o meu método. Meu método vai ter que fazer exatamente isso. Passado 2 números, ele descobre quem que é o maior desses 2 números e retorna para mim. Simples assim. Então, vamos fazer a implementação desse método aqui que recebe os 2 números, né? Lembrando, dentro da própria classe, só para mudar, né? Eu acho que eu vou fazer, só para mudar um pouco aqui, eu vou fazer a criação desse cara antes do método principal aqui na parte de cima. Só para vocês verem que não tem problema ser criado antes do método principal, tá ok? É só uma questão de posicionamento. Normalmente eu gosto de deixar depois, para quando você abrir o seu programa, já bater de cara no método principal. Eu acredito que fique mais organizado, porque a partir do método principal tudo é disparado, né? Então, normalmente eu deixo o método principal como sendo o primeiro. E aí, vamos seguir dessa forma. Vou querer criar agora antes, só para a gente quebrar essa rotina daí, para a gente ver que é possível e não dá problema. Esse método daqui, ele vai ter que ser estático, porque ele vai ser chamado dentro de um método estático. Static.
ele deve retornar algum valor. Ele vai retornar, né, o maior entre dois números inteiros. Então, provavelmente o retorno será um inteiro. E aí eu tenho a entrada aqui sendo um inteiro para o primeiro número e um inteiro para o segundo número. E aí a gente vai criar o nosso método para que a gente possa testar isso daqui. Você pode, não é necessário, não é obrigatório você deixar o mesmo número. Por exemplo, você poderia deixar N1 e deixar aqui N2, não tem problema nenhum, porque aqui são as variáveis que vão receber o valor das outras por passagem por valor e não por referência. Então, eu posso fazer isso. Uma forma da gente fazer isso aqui é um teste simples, né? Farei lá um teste, então, if alguma coisa, e aí a gente procede com o teste. Se o N1 for maior que o N2, eu vou retornar o N1. Se não, eu vou retornar o N2. Simples desse jeito, está resolvido aqui, já vai funcionar. Então, se eu compilar esse cara aqui, um teste simples, retorna se o N1 é maior, se ele não é maior, retorna o N2, porque o N2 é maior. Executando agora, vamos testar, vou colocar aqui 7 e vou colocar 2. O maior é 7. Se você executar agora, colocar 2 e colocar 7, ele continua retornando o 7. Porém, agora foi o segundo parâmetro que ele retornou. Não nos interessa saber quem é a variável maior. A gente quer saber o valor maior. É isso daqui, então, está funcionando. Esse cara pode ser feito dessa forma, muito tranquilo. Mas também existem outras possibilidades e vamos ver outras possibilidades. Eu vou versionar da nossa forma, colocando versão 1, versão 2, só para que vocês tenham cópias de modelos diferentes de resolução, né? Então vamos colocar aqui, esse cara aqui pode ser uma segunda versão. Vamos ver essa segunda versão de resolução. Então, uma segunda versão para resolução, você testa. O N1 é maior, se for maior, ele já retorna. Se não, é o N2. Com certeza. Posso diminuir o meu if dessa forma. Se o N1 é maior, retorna ele. Se não, o N2 é maior. Então, esse cara daqui, compilando, executando, você vai ver lá, vou entrar com os mesmos valores, 7 e 2, continuou dando 7. Se eu entrar com 2 e com 7, continuou dando 7. Então, também funciona, tá tudo tranquilo, joinha. Vamos ver agora outra possibilidade. E se eu fizesse dessa forma? Vou dar mais um salvar como, criar mais um aqui, só para ficar registrado, para vocês poderem experimentar depois. E se eu quisesse retornar isso daqui em uma única linha, eu posso? Posso, sem problema. A gente vai vir aqui e vai fazer isso aqui, ó. Retorna se o N1 é maior que o N2, e aí você vai fazer lá a pergunta, você retorna o N1. Se o N1 é maior, retorna ele. Se não, retorna o N2. Tá aí. Um operador ternário também pode ser utilizado. Se o N1 é maior que o N2, retorna o N1. Se não, retorna o N2. Compilando esse cara, usando os mesmos valores, né? 7, 2, ele retornou o 7. 2 e 7, ele retornou o 7. A título de curiosidade, né? Se você reentrar com valores iguais, 5 e 5, obviamente vai ser o 5. Né? Então, a gente testando valores e não qual é a variável que vai ser retornada em algum caso. O 5 é o maior, já que ele é o único, né? Então não tem problema, ele retorna esse valor daí. Tá tudo bonitinho, funcionando. São algumas possibilidades, utilização de ternário, utilização de um if sem o else e a utilização do if com o else. Tomar muito cuidado com ifs e elses, né? Então, lembro mais uma vez, olha só, vamos voltar lá no primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo que a gente fez, a gente tem os retornos aqui dentro. E isso daqui é muito delicado. Se você fizer alguma coisa errada aqui, você vai ter muita dor de cabeça. Por exemplo,
se você não tivesse esse retorno, colocando um comentário, e compilar o teu programa, ele vai dar erro dizendo que não tem uma chave, está faltando uma chave. E ele não está encontrando essa chave, não porque esteja faltando, porque não está faltando chave, está tudo certo. O erro maior que vai ter aqui é o seguinte: ele não está vendo uma possibilidade, já que a gente tem um desvio condicional, que ele pode acontecer, mas ele também pode não acontecer. Se não acontecer esse if daqui, como que ele vai retornar, sendo que é obrigatório o retorno de um inteiro? Então, ele está achando que não acabou o teu programa. Por isso que ele dá esse erro de chave. Então, lembrando esse detalhe. Uma outra possibilidade, né, que você, se você quiser utilizar, vou criar aqui só para ficar uma cópia para vocês poderem ver, né? Isso aqui seria a versão 4, né? Quarta possibilidade. Você pode fazer dessa forma daqui. Não é problema, né? Você declara int n, e aí você vai fazer um retorno do n. E aqui você vai ter os testes, né? N recebe N1, ou o N recebe o N2. Também pode ser feito dessa forma. Só tirar a janela de mensagens para ver aí o método todo, né? Então aqui, ó, o método todo, bonitinho. Também é uma possibilidade com a utilização de variáveis. E aí você só utiliza um retorno, e aí aqui você não tem problema se você não retornar alguma coisa, né? Então, aqui você vai ter uma dor de cabeça interessante, ó. Comentei. Compila. E aí ele fala lá, olha, erro, a variável n de navio, ela não teve um valor de inicialização, ela precisa ter esse valor, ela precisa ser inicializada. Isso daí é verdade. Se você colocar, por exemplo, um n igual a 0, compilar novamente o teu programa, está solucionado o problema. Então você não precisaria ter um else, né? Tem essas artimanhas aí da linguagem. Então, sempre é bom declarar e dar um valor inicial, como eu sempre falo para vocês, para que diminua as possibilidades de ter uns erros chatos e bobos. Eles são bobos, porque não são erros complexos, né? São bem simples. Mas eles pegam muito no pé da gente quando a gente está com muita atenção em alguma outra coisa, na resolução do problema em si. E se aparecer lá, ó, não foi encontrado chave, você vai varrer o teu programa procurando chave, se for um método muito grande, principalmente, né? E isso daí dá muito trabalho, ocupa muito tempo, e não é esse o objetivo, né? O objetivo é que você consiga programar focando no que é primordial, que é a lógica em si, evitando esses erros simples da linguagem, que, como eu falei, é um erro tranquilinho, simples, né? E aí a gente consegue ter uma produtividade maior. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Gostariam de perguntar alguma coisa? Se não, houve manifestação, vamos continuar, né? Diga, Felipe, por favor. Nada a ver sobre exercício. O senhor sabe se vai ter monitoria? Então, né? Então, estamos com um problema, porque eu não consegui nenhum monitor de PO. Ninguém então, se candidatou. E aí, eu não sabia, mas eu ia me candidatar, por isso que perguntei. Mas você só pode se candidatar se você já tiver feito a disciplina. Ah, faz sentido. Por isso que a restrição é complicada, né? Porque aí eu estou pegando alunos do 4º, 5º e 6º semestres, e os semestres mais para frente, muitos já estão fazendo estágio, né? Ou estão focados em PI, e aí eles não quiseram assumir aí a responsabilidade, que demanda um certo tempo e uma certa dedicação, né? Então não dá para acumular, por exemplo, com alguém que esteja fazendo estágio, ou com alguém que esteja muito focado no seu PI, ou com dificuldade, tendo que trabalhar aí na resolução dele. Por enquanto, eu não obtive ninguém. Estou convencendo a galera. Eu acho que hoje, talvez, eu consiga aí algumas manifestações. O prazo já se encerrou, mas a gente vai verificar se conseguir alguém, se a gente consegue fazer aí um adicional fazendo de prazo, né? Uma prorrogação do prazo de inscrição, para poder chamar, para a gente ter um monitor. Senão, infelizmente, a gente não vai ter.
e aí vai ser ruim. Eu gostaria de realmente ter um monitor para nos acompanhar. Acho que seria legal para dar atenção, né? O Paixão já choraria, né? O Paixão já iria chorar porque não tem o monitor que ele queria. Diga, André. Essa mentoria, ela conta como estágio ou não? Conta como estágio e ela tem uma bolsa que é uma remuneração, não é muito alta, mas já é uma ajuda de custo por 8 horas semanais do seu tempo. Até 8 horas semanais, né? Você pode fazer menos, não tem problema. Mas o máximo é 8. Eu queria pegar para essa. Mas é interessante. Semestre que vem, já estamos aí aptos a pensar nisso aí. Já comecem a se preparar. Tem tudo prazo. Aí, não, eu aviso no começo do semestre. Se eu souber que tem interesse, já aviso, eu mando no grupo também. É que eu não mandei no grupo de vocês justamente porque vocês estão no terceiro. E a monitoria é do terceiro semestre, né? Então, preciso que tenha concluído o terceiro para poder participar dela. Pelo menos para minha disciplina, né? Mas vamos lá, né? Tomara que eu consiga. E aí vai ser bom para todos, né? Mais alguma coisa? Pois não? Opa, isso. E só PO que não teve gente, sabe? Foram três disciplinas de monitoria que não tiveram gente. Não tiveram candidatos. Esse semestre foi bem complicado para a gente conseguir candidato. Você sabe quais são as duas outras? Cara, eu consigo descobrir. Tenho o meu e-mail, daqui a pouco eu entro e vejo e mando para você. Não, beleza. Aí, de repente, pode ser interessante, né? Na verdade, eu não queria, tipo assim, eu não queria tirar a vaga de quem... Da garotada que tá sem serviço, né? Mas não tem mesmo. A garotada... Se não tiver, né? O grande detalhe é que no começo na primeira aula nossa, eu falei e é verdade. A gente está com um momento que para muitos está complicado conseguir emprego, mas para a área de TI, principalmente na área de desenvolvimento, está bombando de vaga. E a grande maioria é remota, né? Então você está trabalhando da tua casa, você está trabalhando com times remotos. E isso daí é uma vantagem muito interessante, porque muita gente não conseguia estágio por causa do local, tinha que ser presencial, sei lá. A pessoa mora em Guaratinguetá e o presencial é em Caçapava. Não dava, porque não dava tempo hábil de voltar para a aula, né? E aí tem dias que as nossas aulas começam mais cedo, e aquelas complicações. Agora, com o remoto, né, sendo uma realidade muito mais forte aí para as empresas, tem tido uma grande absorção pelo mercado dos nossos alunos. Eu fico extremamente satisfeito. E eu fico muito animado, porque provavelmente daqui a pouco vocês também não vão conseguir me ajudar na monitoria do semestre que vem, porque vocês já estão sendo absorvidos, né? E é uma coisa que está acontecendo, eu acho legal. E tomara que me falte monitor porque estão empregados, estão estagiando, né? Eu não ligaria não, sinceramente, pelo contrário. Eu ficaria muito feliz por causa disso. Vamos dar andamento e fazer mais um exercício? Agora é o mesmo, né? É o mesmo processo. O exercício agora, ele pede para fazer a verificação, ainda não utilizando o pacote Math, né? Para a gente fazer aí a verificação do menor entre dois números. Isso daí também é bem simples, bem tranquilo de ser feito e facilita bastante a vida, né? Então, tranquilo, mesmo procedimento do outro, eu vou pegar um exemplo do outro e vou fazer para menor, só para vocês poderem acompanhar essa resolução daqui. Então, eu vou pegar aqui a versão 3, que eu acho que ficou legal, com o operador ternário. Arquivo salvar como. Esse cara daqui agora é o PO 007. Todas as possibilidades com if else, declaração de variável com if else, todas as possibilidades são válidas ainda, não tem nenhum problema, podem ser aplicados no menor, o que muda é o sinal do teste. Então, a única coisa que mudaria aqui seria isso daqui, né? O sinal do teste. Você testar se é menor. Se o N1 é menor que o N2, você devolve o N1, se não devolve o N2. O nome do método agora é menor e a gente só vai corrigir aqui, ó.
menor, menor. Tá aí. A correção é essa, né? Não tem muito o que fazer e o que falar. Literalmente, é simples desse jeito. Testar o maior e testar o menor. Agora, o nosso teste mudou aqui para o menor. Vou mostrar aqui a execução, compilando. Belezinha, executando. Olha lá, vou testar com os números. A gente estava testando 7 e 2, né? 7 e 2. O menor é 2. E se você fizer o contrário, né? 2 e 7, o menor continua sendo 2. Então, maravilha! Esse cara aí bem tranquilo, bem simples de ser resolvido. Tem aí alguns casos de testes para validar. Nós temos agora no exercício número 8, a criação de um programa que solicite ao usuário 2 números inteiros e através de um método que receba 2 números inteiros, você deve dizer quem que é o maior e quem que é o menor. Só que agora eu faço a seguinte solicitação para você. Deve de ser utilizado o método max do pacote math. Então, você deve de utilizar esse método para fazer a resolução do problema. Vamos ver como que fica isso daí, né? Então, vamos brincar agora. Deixa eu abrir somente o 6. File save as. Esse aqui é o 8, né? 8. 8. E 8. Agora está falando o seguinte: o nosso método ele deve de utilizar a biblioteca matemática lá com o seu método max, né? Para o max para verificar o maior entre 2 números. O retorno dele é bem tranquilo, né? Return biblioteca math ponto o seu método para verificar o maior entre 2 números. E aí agora a gente vai fazer aqui a passagem dos parâmetros. Tá aí. Eu quero verificar quem que é o maior entre N1 e N2. E ele vai retornar para a gente isso daqui. Vamos ver se vai dar tudo certo. Compilou. Executou. Digitei 2, digitei 7. O maior é o 7. E se eu fizer agora, digitei 7 e digitei 2? O contrário, né? Também funciona. Então, utilizando agora o método de retorno, você não precisaria nem criar o seu método, né? Mas já facilita aí, talvez por uma tradução, por uma adequação do que você quer. E como que é o próximo, né? O próximo também é bem simples. Você tem que fazer agora para o menor. Como que fica aqui para o menor, né? Que é o exercício 9. O exercício 9, também a gente vai fazer aqui a substituição. A gente vai utilizar aqui math.min. Tá aí. Ele vai fazer a utilização do método para ver o menor entre 2 valores. E ele retorna o menor entre os 2 valores. E é isso daqui, bem simples, esses exercícios. Se eu mudar o número, funciona perfeito, né? Adequa o nome, que sempre funciona. Isso. Compilou, rodou. 2 e 7, o menor é 2. 7 e 2, o menor também é 2. Tá aí. Então, a gente já fez aqui até o exercício 9, bem tranquilo, não tem tanto enrosco. Vamos ver o 10. Aí você fala assim, nossa, continua com maior e menor? Sim, mas olha só agora esse daqui. Esse daqui, ele pede para você utilizar não mais 2 números, mas 3 números para que você teste o maior entre 3 números. E aí você tem que retornar a informação de quem que é o maior entre 3 números. Se você lembrar bem e for fazer testes, né, utilizando o if, isso dá um trampo do caramba. Começa a ficar muito grande. Você com 2 números é simples, mas com 3 números você já tem 4 testes aí para serem realizados, para que você possa atender todas as possibilidades, né? Então, começa a aumentar muito aí se você for utilizar ifs.
E aí a gente tem, né, algumas possibilidades. O que nós temos de restrição aqui? A técnica de sobrecarga para o método com 2 ou com 3 parâmetros. Então, eu posso optar se eu quero entrar com 2 ou se eu quero entrar com 3. E aí a gente tem de referência os arquivos 6 e 8, né? Então, vamos pegar esses caras aí. Tanto faz se você for utilizar o método math.max ou se você for utilizar a sua comparação, né? Tanto faz, não tem problema nenhum. Eu vou fazer primeiro com a comparação aí, utilizando o método max, para que a gente possa ver. Então, o max está lá dentro do 8. Vou pegar esse arquivo daí que tem. Olha lá, esse daqui. E eu queria saber como que eu posso testar, né, com tantos números. Parece muito complicado, né? Vou fazer aqui a criação da entrada, né? Olha lá, mais um terceiro número. Vou fazer aqui a entrada. Olha lá, número 3. Entre com mais um número. E aí eu vou passar essa informação. Número 1, número 2, número 3. É isso daqui que eu quero. Então, eu quero que aconteça isso daqui. Eu possa passar 3 parâmetros e isso daqui me resolver a vida. Então, é uma possibilidade interessante. Eu consigo resolver esse programa da forma que está? Sim, eu consigo, né? Deixa eu dar um arquivo salvar como. Esse aqui é o 10, né? Eu consigo sim fazer isso daqui. Então, o objetivo nosso, eu posso utilizar apenas um método que faz comparação com 2. Eu consigo fazer isso daí. Eu vou mostrar. Se eu quiser fazer essa comparação, eu posso fazer assim. Eu chamo o método maior, e aí eu chamo o método maior entre isso daqui e isso daqui. Faz sentido? Conseguem perceber? Entenderam? Eu verifico quem que é o maior desses dois números entre os dois primeiros. Então, eu estou testando esses daqui, eu testo, descubro quem que é o maior. Pronto, elegi quem que é o maior. Agora, eu comparo com o outro. É uma possibilidade. Então, você pode fazer isso. Sor, essa é a técnica de sobrecarga, então, de método, certo? Não, ainda não. Ainda não. Eu estou chamando o método maior dentro dele mesmo, porque ele retorna um valor inteiro. Então isso chama-se callback, certo? Callback? Callback. Por isso que tinha essa dúvida, porque o callback, você chama um método dentro de outro, né? Então, eu entendo mais o callback como quase uma recursão, né? Ele chamando ele dentro dele mesmo. Isso. Não na passagem do parâmetro, né? Porque, na verdade, ele não vai para dentro do outro método. Não, ele não está indo, mas você está passando ele com um parâmetro. Eu fico na dúvida se seria um callback, entendeu? Eu fico na dúvida se seria. Mas por quê? Isso aqui que está selecionado vai ser resolvido. E o que vai ser passado não é o método, é só o valor inteiro, né? Faz sentido, acho que não é callback não, porque o callback você passa realmente o método, né? Não a resposta do método. Exatamente, esse aqui vai passar a resposta. O callback eu acho que seria a chamada do método, você passar ele todo, né? É muito visto em JavaScript. JavaScript você consegue passar a função. Em C você consegue passar funções também, né? Aqui, nesse caso, eu estou passando o resultado de um método, né? O resultado de uma função. Então é isso aqui que eu estou fazendo. No final, ele está recebendo um valor inteiro. É só isso daí. Porque ele substitui, né? Ele vai substituir depois, no fim das contas. Ele vai fazer uma montagem, uma pilha, né? E ele vai resolver o mais interno. E aí, quando ele resolver esse cara já saiu da execução, ele só vai ter o valor. E aí ele vai colocar o valor aqui para ser executado, né? Agora eu fiquei curioso na questão da sobrecarga, porque eu fiz desse jeito aí, então. Quero ver como que é a sobrecarga. Eu vou mostrar a sobrecarga agora. Esse aqui é uma possibilidade. Eu vou deixar esse cara salvo aqui, né? E vamos ver agora uma segunda possibilidade de resolução para esse exercício daqui. Eu sou o único retardado que fez com if. Não sei, brincando, tô zoando. Tô zoando, Felipe. Sem maldade, tava de sacanagem. Vamos fazer aqui uma sobrecarga, né?
O que é a sobrecarga de um método? A sobrecarga de um método é quando você cria um método que tenha o mesmo nome de outro já existente, porém sua assinatura mude. E olha que legal, vamos mudar a assinatura. Mas o que é uma assinatura, né? Então aqui eu preciso ter uma assinatura diferente. E o que é assinatura? A assinatura é exatamente o nome do método mais os tipos dos parâmetros de entrada ou, né, dos argumentos de entrada. Então, é isso daqui que monta a assinatura de um método. Se eu olhar para esse método daqui, qual que é a assinatura, né? Então, aqui, se eu perguntar para você, qual que é a assinatura desse método? A assinatura desse método é maior, abre parênteses, int, vírgula, int. É isso daqui que é a assinatura desse método. Ah, entendi. Então é como se fosse o construtor do método, né? É isso que Literalmente. é o que a gente vê, é o que a gente vê nos métodos que já vem em algumas classes, por exemplo, o string. Aí você vai ver que tem um método, tem um método lá que ele pode ter uma assinatura dele que recebe int, outra que recebe char, mas você vai verificar é o mesmo método, mas cada um com uma assinatura diferente. É isso? Exatamente isso. É exatamente isso mesmo. Não tenho que colocar e nem tirar. E aí eu quero criar agora um outro método chamado maior. Então eu quero chamar aqui um static int maior, maior. E aí eu quero colocar aqui int n1, int n2, só que eu quero colocar mais um, ó, int n3. Eu quero fazer isso. Aí assusta muito no início, porque você imagina assim, nossa, os métodos estão sendo repetidos. E, na verdade, nós não estamos repetindo métodos. Nós estamos modificando as assinaturas, mas os nomes são os mesmos. É uma técnica chamada de polimorfismo, que a gente vai ver mais para frente, né? Você está utilizando o mesmo nome, mas mudando a forma interna dele. É uma das técnicas de polimorfismo, né? Aqui, por exemplo, return, e eu vou utilizar o mesmo esquema que a gente utilizou lá embaixo, né? Então, isso daqui a gente vai utilizar aqui. Só que eu vou replicar isso aqui mais uma vez. Por exemplo, vou fazer assim. Esse cara agora, só para mudar o formato, né? Vai ser isso aqui. Então, ele vai ter aqui, ele vai fazer descobrir quem que é o maior entre N2 e N3, ele devolve esse valor, e aí ele vai, com esse valor daí, ele vai testar. Do maior do N1 com o N2, ele vai testar junto com o N1. Quem que é o maior, do N2 com o N3, ele vai testar junto com o N1. E aí ele vai descobrir qual que é o maior dos três e vai retornar. Funciona. Eu posso fazer dessa forma? Posso. Poderia fazer de uma forma diferente? Poderia, sei lá, se você quisesse chamar assim. Você pode fazer isso? Pode. O pior de tudo é que pode. É muito estranho? É muito estranho, porque ele está chamando ele dentro dele mesmo? Não, 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 não. Ele não está chamando ele. Preste atenção, ó. Ele está chamando um cara que tem dois parâmetros inteiros. Tananã, dois parâmetros inteiros. Então ele está chamando esse cara daqui. Porque como que é a assinatura desse método, né? Como que é essa assinatura daqui? Opa, ADD. É o vício, desculpa. Como que é a assinatura? Maior, abre parênteses, int uma vez, int duas vezes e int três vezes. Então você pode fazer isso aqui, olha, são diferentes. Se são diferentes, pode. Não me importa, não me importa, preste atenção, não me importa o tipo do retorno. O tipo do retorno não nos importa. O que nos importa é o nome do método, mas os tipos dos parâmetros de entrada. Não é nem o nome dos parâmetros, são os tipos. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo,
alguma coisa assim, NX e NY, nomes diferentes, né? Dessa forma, não poderia, porque a assinatura é maior, int, não importa o nome, importa o tipo. Então, isso daqui seria exatamente igual ao de cima. Não poderia ser. Agora, desse jeito daqui, né? Pode ser, porque é maior com 3 inteiros e maior com 2 inteiros. Aqui, então, o que a gente pode fazer? A gente pode diminuir essa chamada toda fazendo desta forma. E olha aí que legal, a gente pode fazer assim. Tá aí bonitinho. Se você compilar, cadê? Tá faltando expectativa de 1, 2, 3. Eu li número, faltando um parênteses. Tá certo, porque aqui tem o parênteses do print. Tá lá. Mudar a classe V2, né? Vamos ver agora, sei lá, entro com um valor 1, 2, 3. Ele diz que o 3 é maior. Entro lá com 1, 3, 2. Ele diz que o 3 é maior. Eu entro lá com 3, 1, 2. Diz que o 3 é maior. Entro lá com o valor 3, 2, 1. Ele diz que o 3 é maior e você pode brincar de testar todas as possibilidades aí que você vai ver que funciona. Então, nesse exercício, a gente se utilizou de sobrecarga. Sobrecarga é uma grande técnica e muito legal que a gente pode criar aí uma sobrecarga do método e reaproveitar a chamada do outro lá dentro, que funciona numa boa. Olha que isso também foi interessante. Bacana, bem legal. Bacana, da hora. Agora eu consegui entender o raciocínio dos métodos dentro do Java, porque eu sempre ficava me perguntando, perfeito, mas como que ele consegue receber uma hora o mesmo método consegue receber um char, depois ele consegue, o mesmo método recebe... Sobrecarga. Olha sobrecarga é a resposta, é isso mesmo. Eu gostaria de mostrar para vocês, dar uma pausa agora na resolução, para a gente conversar rapidamente. As listas de exercício você pode resolver direto, reto, correndo. Ou você pode fazer que nem eu fiz. Teve exercício que teve 4 versões. É assim que você vai estudar. Se você quiser somente fazer uma vez e tentar e acabou e consegui, graças a Deus passei para frente, você está fazendo o mínimo necessário. Tá certo, tá ótimo. Mas você pode mais, entendeu? Então, você pode fazer experimentações sobre várias coisas, né? Então, você pode experimentar se você vai fazer aí com mais métodos, né? E com menos métodos, mesma coisa. Então, aqui, o próximo deve de falar do mínimo, né? Olha lá, agora eu quero aqui, ó, crie um programa que solicite ao usuário números inteiros. Eu não disse quantos, eu disse solicite números inteiros. Ele vai pedindo números inteiros. A cada número inserido, perguntar ao usuário se ele deseja inserir outro. Ele insere um, quer mais um? Quero. Insere o número. Quer mais um? Quero. E aí você pode fazer uma comparação para verificar desses números daí qual que é o menor dos valores inseridos. Só que você não vai saber a quantidade que vai passar para você. Como resolver? Essa daí é legal. É uma técnica bem bacana. Como que eu posso resolver isso daí? Aqui tem uma exemplificação, por exemplo, insiro 8. Mais um? Sim. Insiro 2. Qual que é o menor, né? Depois ele pergunta lá, quer outro? Não. Qual que é o menor? 2. Menos 48. Quer outro? Não. Quem que é o menor? Menos 48, porque só teve um número, né? E aí você consegue fazer essa chamada ficar toda hora acontecendo. E aí, como que você pode fazer isso daí, né? Como que você pode fazer esse teste? Tá aí a brincadeira, tá aí a possibilidade de testar. Eu acho que dá para fazer muita coisa. Novamente, não são exercícios simplórios, né? Eles parecem uma comparação boba de maior para descobrir qual que é o maior entre dois números, né? Já não é tão bobo agora quando chegou nesse daqui, já aumenta um pouco o grau de dificuldade. O objetivo é esse, que você explore as possibilidades da utilização de métodos, né? Que você utilize técnicas avançadas para diminuir
tua codificação. O Felipe fez um comentário que eu brinquei com ele, né? Eu fui a única pessoa que utilizou o ifs aqui, e cadê? A gente não tem, na verdade, nenhum if, né? Olha lá. E você sabe que se você tentar resolver um programa que você tenha 3 números com if e você não utilizar método nenhum, você vai ralar pra caramba, porque são muitas comparações lógicas que você vai ter que fazer. Você vai ter, sim, que fazer um monte de comparação lógica. Dá um trampo do caramba. Pelo menos, né, você teria que fazer aí dois ifs com os seus elses, né? No mínimo, se você quiser comparar tudo isso, né? Mas dá muito trabalho e fica grande a comparação, existe muito esforço mental para a gente ver se todas as possibilidades estão sendo tratadas. E aí você tem que testar todas essas possibilidades, porque às vezes numa montagem dessa você erra. E eu já provei, a gente já passou por aula disso no semestre anterior, fazendo resolução de exercícios de if, e aí chega no momento que você começa a se perder, porque você pode entrar com um valor e aí você não testou todos os casos possíveis e um dos casos não dá certo. Aqui você tem garantia que vai funcionar. Então, é uma técnica inteligente aqui para facilitar a nossa vida. Fica aí a dica, então. Na próxima aula, a gente resolve aquele exercício, a gente faz mais alguns para a gente ver. Aproveita aí, faz bastante, testa bastante, estuda bastante, e aí traga bastante dúvida para a próxima aula para a gente tentar resolvê-las.